Olá, hoje nós vamos gravar a correção dos exercícios sobre círculo e circunferência. Círculo e circunferência, elementos, né? E os seus elementos. Então, assim, ó, lá nos exercícios dessa semana, pediu o seguinte, ó, número 1. Identifique em sua casa ou terreno, no mínimo 3 objetos ou locais diferentes que representem círculo e 3 que representem circunferência. Eu aqui no vídeo vou gravar somente um objeto representando circunferência e um objeto representando círculo. Então, representando círculo, eu tenho este objeto aqui, ó. Lindíssimo, né? O brasão do Grêmio. E representando a circunferência, eu tenho uma fita adesiva, tá? Lembrando que a circunferência é quando eu só tenho o contorno aqui, né? E o círculo é quando está tudo preenchido, certo? Então, círculo, circunferência, beleza? Daí tinha lá a letra A, B, C, D e E. A letra A era para fotografar ou desenhar esse objeto, para enviar para a prof, né? A letra B, nos objetos que representem círculo, retire e anote a medida do diâmetro e do comprimento do contorno. A letra C, faça a divisão entre essas medidas, o contorno dividido pelo diâmetro. Letra D, nos objetos que representem circunferência, retire e anote a medida do diâmetro e também do comprimento da circunferência e faça a divisão entre essas medidas, né? A circunferência dividido pelo diâmetro. Então, assim, ó, eu vou medir aqui com vocês a minha circunferência. Para mim medir a minha circunferência, eu utilizei a fita métrica, mas se não tem uma fita métrica, pode utilizar um barbante e depois medir na régua, certo? Então, aqui eu vou medir minha. Olha só, a minha circunferência tem 28 centímetros, certo? Estão vendo? Então, 28 centímetros. Agora eu vou medir o diâmetro. Já anotei aqui, ó, 28 centímetros. E o diâmetro, eu tenho aqui, ó, 8,9 de diâmetro. Ele não chega a estar no 9, ó, tá bem aqui no risquinho antes do 9. Então, 8,9 de diâmetro. Diâmetro é o quê? É a corda que corta a circunferência bem ao meio, certo? O meu círculo eu também medi, tá? E o meu círculo deu 49,9 centímetros o contorno e o diâmetro do meu círculo deu 15,7 centímetros. Já tenho anotado aqui. Não vou ficar fazendo a medida aqui porque daí a gente ganha tempo. Eu já mostrei para vocês como fazer as medidas. Feito isso, daí aqui eu troquei, ó. Letra D e B, coloquei a primeira circunferência, depois o círculo. Então, feito isso, nós tínhamos daí a letra C e a letra E, que são praticamente iguais, para fazer as divisões entre as medidas, né, no círculo do contorno, né, o contorno 49,9 pelo diâmetro 15,7. Na circunferência, a circunferência 28 pelo diâmetro 8,9. Então, vamos efetuar essas divisões aqui, certo? Então, para mim dividir 49 inteiros e 9 décimos, 49 inteiros e 9 décimos, para dividir por 15 inteiros e 7 décimos, repare que eu tenho números com vírgulas. Só que eu tenho uma casa decimal e uma casa decimal. Então, as casas decimais estão iguais. Quando eu preciso dividir números com vírgula, eu preciso que as casas decimais estejam iguais. Aqui estão iguais. Então, eu só vou esquecer que tem a vírgula e vou fazer a divisão do 499. Vou dividir 499 por 157. Certo? Então, 499 dividido por 157. Vou fazer aqui do ladinho, ó, 157 vezes 3, para ver quanto que vai dar. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 5, 15. Mais 2,
17, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 471. Então, já se aproximou bastante. Então, aqui 3 e 471. Subtraindo, 9 menos 1, 8. 9 menos 7, 2 e aqui 0. Não tem mais ninguém para baixar, então, vírgula na chave, acrescento 0. 280 para 157. 157 vezes o 2, mas eu acho que já vai passar do 280. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 2 vezes 1, 2, mais 1 do 11, 3. Então, já passou. Então, aqui é 1. Então, 157. 0 para tirar 7 não vai dar, então vou emprestar aqui, né? Então, 10 tirando 7, 3. 7 menos o 5, 2. 2 menos o 1, 1. Certo? Então, assim, ó, se observar aqui, eu já tenho 3,1. Era isso que importava. Uma casa decimal após a vírgula já basta. Então, meu resultado deu 3,1. Agora, a letra E, que era a divisão do contorno dos... Não, que era a circunferência, divisão do contorno da... A divisão da medida da circunferência pelo diâmetro da circunferência. Então, eu vou ter 28 para dividir por 8 inteiros e 9 décimos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma casa após a vírgula. Então, eu preciso igualar as casas decimais, né? Para mim igualar as casas decimais, eu vou fazer o quê? Aqui no 28, eu vou acrescentar uma casa decimal. Então, vírgula 0 dividido por 8 e 9 décimos. As casas decimais estão iguais, agora eu efetuo a divisão, que vai ficar 280 para dividir por 89. Então, 280 para 89, vou fazer 89 vezes o 2 aqui. 2 vezes 9, 18, 18, 16 e 1, 17. Tá longe ainda, vou fazer vezes o 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Ó, 267, bem próximo do 280. Então, é 3. Então, 267. 0 para tirar 7 não vai dar, então eu vou emprestar. 10 menos 7, 3. 7 menos 6, 1 e 0. Não tenho ninguém para baixar, então, vírgula na chave, acrescento 0. 130 para 89 vai dar quanto? 2 já dá 178, então vai dar 1. Então, 89, subtraindo, 10 menos 9, 1. E 12 menos o 8, 4. Então, já tem a resposta aqui, ó. Então, aqui deu 3,1. E aqui também deu 3,1. Perceberam? Então, voltando aqui agora no texto de vocês, onde dizia assim, ó, que a partir da razão, ou a partir da divisão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, obtemos uma constante. E essa constante é o número π, representado pela letra grega π. Então, quem é o número π? O número π é o 3, aproximado, né? Aproximadamente 3,14. E aqui a gente percebeu que esses dois objetos que eu fiz a divisão deu 3,1. Lá em casa, os objetos que vocês utilizaram também deve ter dado 3, alguma coisa, né? Porque daí a gente precisa, né, observar que nem sempre a gente tem uma precisão da medida, mas sempre vai ter que dar 3, alguma coisa. Se eu medir a circunferência e dividir pelo diâmetro, vai ter que dar 3, alguma coisa, que é a aproximação do número π, né? Então, o número π representado por essa letrinha grega aqui, 3,1, né? Beleza?